Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó, né? Tirar algumas dúvidas do terceiro ensino médio, né? Olha só, número 4 da Unisa. Eletrosfera é a região do átomo que... Bom, aqui ele está perguntando sobre a eletrosfera. A eletrosfera tem a ver com o modelo de Rutherford, né? O modelo de Rutherford é baseado no seguinte: você tem um núcleo, tá certo? Formado aqui com prótons, né? E você tem o quê? O elétron. Esse elétron aqui, ele fica o quê? Fica ao redor do núcleo. Então ele fica zanzando aqui, ok? Tá certo? E aqui ele fala, eletrosfera é a região do átomo que concentra praticamente toda a massa do átomo? Não. A região onde praticamente se concentra toda a massa do átomo está aqui, ó, no núcleo, né? Só para você ter uma ideia, a massa do próton, ele é aproximadamente igual a 1836 vezes massa do elétron, tá? Contém as partículas de carga elétrica positiva, né? Não, é negativa. Essa aqui é a eletrosfera, ok? Possui partículas sem carga elétrica? Partículas sem carga elétrica? Não, a carga da eletrosfera é negativa, é só de elétrons. Permanece inalterada na formação dos íons? Inalterada? Olha só, quando você forma íons, então você vai ter o quê? Por exemplo, se o íon for positivo, esse elétron vai embora. Se o íon for positivo, é porque entrou o quê? Um elétron para cá, tá certo? Então não permanece inalterada, não. Tem volume praticamente igual ao volume do átomo? Isso sim. Por quê? A eletrosfera é toda essa parte aqui, ó. Se é toda essa parte aqui, então ele é praticamente o volume do átomo, né? É o volume do átomo. Então, o volume da eletrosfera, eletrosfera é o volume do átomo, ok? Então, a letra E. Ok? Beleza. Vamos para o próximo. Urcamp do Rio Grande do Sul, considerando a experiência de Rutherford. Bom, vamos falar da experiência de Rutherford, portanto. Rutherford fez a seguinte experiência. Ele colocou o quê? Colocou aqui, ó, um material radioativo que emite partículas alfa, tá? Essas partículas alfa são partículas positivas, ok? Contra uma lâmina de ouro, mas é bem fininho mesmo, que chega a ser transparente essa lâmina de ouro, ok? Aí ele quer saber a alternativa falsa. A experiência consiste em bombardear películas metálicas, então, esse aqui seriam películas metálicas delgadas com partícula alfa. É isso mesmo. Verdadeiro, isso aqui está correto. Algumas partículas alfa foram desviadas do seu trajeto devido à repulsão exercida pelo núcleo positivo do metal. Então, algumas partículas alfa foram desviadas do seu trajeto, né, devido à repulsão, né, exercida pelo núcleo positivo. Ó, partícula alfa é positivo, então aqui vamos supor tem um núcleo positivo. Quando ele chega aqui, ó, ele desvia. Então ele vai fazer isso aqui, ó, né? É isso que ele vai fazer, tá? Observando, portanto, isso aqui está correto. Observando o espectro de difração das partículas alfa, Rutherford concluiu que o átomo tem densidade uniforme. Quando ele fala espectro de difração, ele está se referindo a isso aqui, ó. Em todo assim, ó, em todo ao redor da experiência, sabe o que ele fez? Ele colocou detectores. E ele ficou contando quantas vezes essas partículas alfa chegavam aqui, tá certo? Então, olha só, quando as partículas alfa passaram pela lâmina de ouro, ele viu que tem uma grande quantidade que foi contado aqui de partículas alfa, uma quantidade muito grande, tá? E aqui, ó, foi diminuindo, né? Diminui, até que chega aqui que tem muito pouco também, né? Então, olha só, a densidade dela aqui, não é tão uniforme assim, não. Essa parte aqui não tem muito, aqui já tem bastante. Então, as partículas alfa, na verdade, eles passam direto. Algumas sofrem desvio, para cá, né, para cima, para baixo aqui, e outras batem e voltam. Então, eles batem e voltam. Então, vai ter aqui, ó, né? Bom, ele concluiu que o átomo tem densidade uniforme? Não, tá certo? Então, isso aqui não tem nada a ver, né? Então, a 8, a falsa, é essa aqui, ó. Essa aqui é a falsa, né? Então, o átomo não tem densidade uniforme. Por quê? Porque a partir daqui ele observou o seguinte, ele adotou um modelo. Como é que seria o átomo aqui, do ouro no caso, né? Ele colocaria assim, ó, o átomo de ouro, ele seria o quê? O núcleo constituído de partícula positiva, né? E aqui, ó, a eletrosfera,
desse jeito aqui, ó. Esses cantos aqui, ó. Tá? Dessa forma. Essa experiência permitiu descobrir o núcleo atômico e seu tamanho relativo. Então, permitiu descobrir o núcleo atômico e seu tamanho relativo. Então, qual é o núcleo atômico, né? Como é que seria isso? Olha só, o núcleo atômico seria isso aqui, e o tamanho relativo em relação ao átomo. Então, o núcleo está aqui, e o átomo inteiro é tudo isso aqui. Né? Descobrir o núcleo atômico e seu tamanho relativo. Então, significa o quê? Que o núcleo do átomo é muito menor do que o tamanho do átomo. Tá certo? Então, isso aqui é verdadeiro. Rutherford sabia antecipadamente que as partículas alfa eram carregadas positivamente. Sim, tá? Que a gente já viu aqui. Tá certo? Número 8, letra C. Vamos para o próximo, número 16. Na experiência de espalhamento de partículas alfa, conhecida como experiência de Rutherford, um feixe de partículas alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro. E os experimentadores Geiger e Marsden observaram que um grande número dessas partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvio, mas que um pequeno número sofria desvio muito acentuados. Esse resultado levou Rutherford a modificar o modelo atômico de Thomson, propondo a existência de um núcleo de carga positiva de tamanho reduzido e com toda a massa do átomo. Assinale a alternativa que apresenta o resultado que era previsto para o experimento de acordo com o modelo de Thomson. Primeiro você tem que saber que modelo é esse que o Thomson diz. O modelo de Thomson, ele fez o seguinte, né? Ele observou, através das suas experiências, ele acabou propondo o modelo da seguinte situação, é o modelo de pudim de passas. Então, olha só, o pudim, na verdade, é toda feita de carga positiva, tá? E as passas seriam o quê? Cargas negativas. Então, essas aqui seriam as passas, cargas negativas. Certo? Seria uma coisa assim, né? Esse é o modelo de Thomson. Então, olha só. A maioria das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer desvio e um pequeno número sofreria desvio muito pequeno. Então, olha só. Quando o Rutherford fez a experiência, ele fez a experiência para poder confirmar o modelo de Thomson. Então, as partículas alfa vinham até aqui, tá? Chegavam até aqui, e o que ele observou? A maioria das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer desvios e um pequeno número sofreria desvio muito pequeno. Pelo modelo, o Rutherford, pelo modelo de Thomson, esperaria o quê? Que essas partículas alfa teria que fazer o quê com ela? A partícula alfa não é positivo? Se é positivo, ele teria o quê? Se é positivo, ele teria que bater aqui e voltar, ok? Então, a maioria das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer desvios, e um pequeno número sofreria desvios muito pequenos, né? Então, você observa o quê? Observa que não, né? Então, olha só, atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer desvios, e um pequeno número sofreria desvio muito pequeno. Nada a ver, ok? Vamos ver na letra B. A maioria das partículas sofreria grandes desvios ao atravessar a lâmina. Então, atravessar a lâmina, a maioria das partículas sofreria grande desvio. Olha só, ele nem atravessa, né? Então, isso aqui também está errado, né? Ele nem atravessa. Tá certo? A totalidade das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio. Então as partículas viriam aqui, atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio, né? Não, né? Olha só, ele teria que bater aqui e voltar. Então, nesse caso aqui, se é positivo, positivo aqui, ele nem atravessaria, ok? A totalidade das partículas ricochetearia ao se chocar contra a lâmina de ouro, sem conseguir atravessá-la. É esse aqui, a letra D. Ele não vai conseguir atravessar. Tudo bem? Então, de acordo com o modelo de Thomson, que é tudo maciço, na verdade. O modelo de Thomson ele é um modelo atômico maciço, com um pouco de aqui de umas coisas positivas aqui, né? Maior parte dela positiva, e as passas, né? O de passas, né? Seria negativo. Ok? Vamos para o próximo. 19. Lê o texto a seguir, né? A ciência dividiu o que era então considerado indivisível. Em 1897, a descoberta de uma nova partícula que habita o interior do átomo, o elétron, o físico inglês J.J. Thomson mudou 2000 anos de uma história que começou quando filósofos gregos propuseram que a matéria seria formada por pequenas porções indivisíveis, uniformes, duras, sólidas e eternas. Cada um desses corpúsculos foi denominado átomo, que em grego quer dizer não divisível. A descoberta do elétron inaugurou a era das partículas elementares e foi o primeiro passo do que seria no século seguinte uma viagem fantástica ao micro-universo da matéria. A respeito das ideias contidas nesse texto, é correto afirmar que,
A partir da descoberta dos elétrons, foi possível determinar as massas dos átomos? A partir da descoberta dos elétrons, foi possível determinar a massa do átomo? Né? O que você acha disso aqui? Olha só, descoberta do elétron, foi possível determinar a massa do átomo? Olha só, o átomo, ele é constituído do quê? A parte positiva, a parte negativa aqui. Esse aqui seria o próton, esse aqui seria o elétron. Olha só, o núcleo é 1836 vezes maior do que o do elétron. Então, olha só, apenas com os elétrons você consegue determinar a massa do átomo? Não, tá certo? Então, isso aqui é falso. Os elétrons são diminutas porções indivisíveis, uniformes, duros, sólidos eternos e são consideradas partículas fundamentais da matéria? Isso sim é correto. Ele está falando dos elétrons, não dos átomos. Realmente, o elétron você não tem condições de dividir. Tá? Você não consegue dividir o elétron. Você consegue dividir o átomo. O átomo, sim. Você pode tirar um elétron daqui e ficar só com o núcleo, por exemplo. Tá certo? Então, olha só, o átomo seria toda essa parte aqui, seria esse modelo. Ok? Então, os elétrons realmente são duros, sólidos, eternos, uniformes. Tá certo? Vamos ver a afirmação 4. Os átomos, apesar de serem indivisíveis, são constituídos por elétrons, prótons e nêutrons. Olha só, os átomos, apesar de serem indivisíveis, o átomo é indivisível? Eu acabei de dizer que não, né? Esse aqui já está errado, né? Tá certo? Com a descoberta do elétron, com a carga elétrica negativa, pode-se concluir que deveriam existir outras partículas, né? Os nêutrons, para justificar a neutralidade elétrica do átomo. Olha só, neutralidade elétrica do átomo, você não justifica a partir dos nêutrons, não. A neutralidade elétrica do átomo tem a ver com a quantidade de elétrons com a quantidade de prótons. E nêutron não tem nada a ver com isso aqui, neutralidade elétrica. Tudo bem? Isso aqui é falso. Se descobriu que os átomos são os menores constituintes da matéria. Né? Se descobriu que os átomos são os menores constituintes da matéria? Né? Não, né? Por quê? Porque o átomo é formado pelo núcleo e pelo elétron. E o núcleo, hoje, nós sabemos que tem prótons e nêutrons. E mais do que isso, né? Aqui no núcleo, além dos prótons e nêutrons, você pode quebrar prótons e nêutrons aqui e você vai obter quarks. Então, você pode quebrar, inclusive, o núcleo aqui, através de aceleradores de partículas, né? E você tem outras coisinhas que estão saindo aqui, ok? Isso aqui também é falso. Dê como resposta a soma dos números das proposições corretas. Quantas corretas são? Só o número 2. Então, somando, vai dar o quê? Somando vai dar 2. Ok? Falou? Bom, é só, pessoal.